Oi, boa noite. A gente vai conversar mais uma vez sobre família. E sendo segunda-feira, a gente vai estar conversando com o Jonatas e ele vai nos trazer mais um aspecto dentro da espiritualidade e a família. E, em especial, hoje ele está continuando o que ele começou na semana passada, nos falando sobre a atenção familiar e a espiritualidade. Tá bom? Então vamos ouvir e depois, então, se tiver alguma pergunta, a gente passa para ele e a gente vai conversar um pouquinho sobre este assunto. Jonatas, nos diga o que é que você tem para a gente hoje. Não, eu vou só, como sempre, fazer um resumo do que já tivemos conversando até hoje, né? Para podermos entrar melhor. Eu mencionei a respeito da espiritualidade, a inclinação do ser humano para algo maior do que ele. Isso é importante e relevante para podermos conversar sobre a questão da educação familiar, que já estamos conversando desde o nosso segundo encontro, não é? E levantamos alguns aspectos importantes para que desenvolva melhor essa educação. Levantamos com relação à mensagem direta, de quem quer cobrar alguma coisa ou conversar para poder ver algum tipo de mudança que o filho, o pai, o tio, né, o cônjuge pode ter. O segundo aspecto foi com relação ao exemplo. Nós mencionamos a importância que existe quando a pessoa que vai estar conversando, que vai estar abordando a outra, ela possa também servir de referência, né? O terceiro aspecto que nós conversamos é a educação religiosa, que é uma grande ferramenta para a espiritualidade. E também mencionamos alguns perigos que existem nela, né? A mesma coisa com a disciplina, que é o quarto aspecto. A disciplina, ela é algo muito positivo, a história sempre foi feita dessa forma, mas, assim como a educação religiosa, se você não estiver muito esclarecido da maneira como utilizá-la, de como trabalhar com ela, acaba sendo prejudicial, né, para os relacionamentos familiares. E no quinto aspecto, que nós conversamos desde nosso último encontro, nós mencionamos a respeito da questão da atenção, né, que é uma outra modalidade com relação a algumas situações que as famílias vivem, algumas ferramentas, né, que podem ser muito importantes, podem ser questionáveis, e uma delas é a atenção, que nós já conversamos na semana passada. E falamos sobre o foco do outro. Esse foi o tema da semana passada, e o foco do outro nós mencionamos que existe uma preocupação muito grande com relação a alguns membros da família, no como lidar com a situação, e também mencionamos que, às vezes, algumas tarefas que durante a história foram muito bem definidas no papel de cada membro familiar, aparentemente, de um pouco tempo para cá, elas começaram a ser bastante questionáveis. E, diante dessa circunstância, algumas pessoas demonstram grandes fragilidades para lidar com a família, porque ela mesma tem muito esclarecido os objetivos dela no papel da família, e não só no papel da família, também na sociedade, que interfere com a família. É bom ressaltar isso também. Então, nós mencionamos que para a espiritualidade, o fim não pode ser ela ou eu. O fim é o coletivo, é o todo. E quando eu digo que o meu objetivo de vida é fazer uma grande viagem no futuro, que meu objetivo de vida é ficar rico para poder usufruir dos bens, e esses forem os reais focos, inclusive da família, inclusive da sociedade, qualquer outra coisa, a relação com a espiritualidade é bastante distante. Na verdade, nem existe. Porque todas essas coisas que eu mencionei aqui é algo muito humano, é tangível, é tocável. Então, isso não tem a ver com espiritualidade, né? E hoje, como o tema na semana passada foi o foco do outro, hoje o ponto sobre atenção é o foco no outro, né? Tem uma diferença. E eu vou estar conversando sobre ela. Mas eu queria fazer antes um pequeno exemplo que a gente observa no dia a dia e nem percebe, né? Existem
algumas formas de homenagem que são feitas de algumas instituições, quando querem dar o nome de algum instituto para alguém famoso, alguém que tem algum tipo de representatividade, ou teve, né, quando estava vivo, dar o nome de alguém para uma praça, né, o reconhecimento que existe diante de algumas obras de arte do indivíduo, mas só ocorre no futuro. Dificilmente é dado essa oportunidade quando o indivíduo está vivo. Nós temos na história muitas figuras, muitas personalidades que só foram reconhecidas depois de sua morte, né? Claro que eu tenho certeza que existe um critério, existe um motivo exato do porquê dar o nome para alguma instituição ou para uma praça, alguma coisa que tenha referência com aquele indivíduo só depois da morte. Talvez tenha uma explicação clara sobre isso. Só que o ponto é que, às vezes, essa situação ela passa uma imagem que a valorização do indivíduo ela é só posterior, depois da morte. Quer dizer, o indivíduo ele só merece homenagem depois que ele morre. E nós temos aí na história o Van Gogh, que foi assim, nós temos Picasso, vários artistas que morreram de fome, desconhecidos, mas quando morreram, parece que o olhar para ele foi mudado, né? A gente tem muito disso também com artistas hoje, né? Quando alguns morrem jovens, a maioria especula, se for um atleta, de que era melhor que fulano, que Beltrano, que onde estaria ele se não tivesse morrido. Isso é uma coisa muito humana, né? A gente gosta de transformar num mito alguma coisa, quando o indivíduo morre cedo, né? A gente sempre imagina ele um grande potencial, não imagina ele na queda. Nós temos uma ideia indireta de que quem morre vira santo. Então a gente quer dar um jeito de justificar a morte, a gente quer dar um jeito de querer tornar o santo e tudo mais. Então, isso é muito humano. Então, quando olhamos para isso também na história e na sociedade, isso é exemplificado dessa forma. Eu nunca esqueço algumas reportagens que tiveram com os 80 anos de Pelé. Foi 80 anos, né? Ele teve há pouco tempo. Né? E foi uma coisa muito modesta, as referências. Né? E algumas jornalistas começaram a levantar algumas questões de que, aquela que todo mundo já sabe, né? Que o Pelé ele é muito mais reconhecido internacionalmente, é muito mais respeitado fora do que no próprio Brasil. E a gente faz muito disso com muitos artistas. Né? Valoriza mais os de fora do que o daqui, a ponto dos de fora reconhecer mais algumas, digamos assim, personalidades, alguns famosos, né? Do que nós mesmos reconhecemos. E essa é uma questão muito problemática, né? Então, eu só levantando o ponto aqui, não devemos amar as coisas e usar as pessoas. Né? No velório do enterro do nosso irmão Eduardo, que foi na semana passada, o pastor Silas, ele mencionou isso. Né? Lógico que a frase não é dele. Essa frase eu já vi também em outras oportunidades, mas ressalta essa importância que nós devemos ter como seres humanos. Né, de que nós estamos vivendo um período onde as coisas são amadas e as pessoas são usadas para justificar essas coisas que são amadas. Né? Quando, na verdade, a orientação real é de que as coisas têm que ser usadas e as pessoas têm de ser amadas, né, para ser lembrado. E por que eu levantei essa frasezinha? Porque ela vai servir de introdução para alguns exemplos que eu vou citar agora. Né? E para você que vai estar nos assistindo aqui, não apenas agora, né, mas também durante a semana, esse vídeo, se de alguma forma você se identificar com essa pessoa, lógico que eu estou falando da boca para fora. Né? A gente solta assim, a gente vê alguns exemplos, né, em algumas séries de jornais, talvez com alguns amigos e tal, né? Mas eu vou levantar aqui alguns pontos, inclusive pai, filho e a mãe. Vamos levantar aqui a família, esses 3 membros principais, né, que são tratados pelo menos por enquanto, nessa visão familiar. Né? E, às vezes, primeiro do pai, às vezes quando o pai olha para o filho, muitas das vezes, muitos pais fazem isso, eles não olham a pessoa em si. Eles olham uma projeção daquilo que eles queriam ser quando novos. Então, o que acontece? Indiretamente, eles começam a trabalhar no filho para que os filhos tenham o mesmo gosto que o pai teve, para que os filhos pratiquem o mesmo esporte que o pai praticou, para que os filhos estudem a mesma coisa que o pai gostaria de estudar e não estudou, porque ele projeta na criança o futuro que ele não teve.
né? O futuro do pretérito, como eu diria. Então, o filho, ele acaba não é uma pessoa em si. Quando olha para o filho, não vê o filho. Ele vê uma projeção daquilo que ele gostaria de ser. Isso na questão do pai, né? A mãe, em algumas circunstâncias, isso aqui não é padrão, né? Mas é muito comum. As mães, quando elas olham alguns filhos, elas não olham o filho. A criatura que precisa ser trabalhada para melhorar, né? Que precisa ser corrigida, elas olham muitas das vezes o ídolo. Elas transformam aquela criança no ídolo. A criança vira toda a total atenção da vida dela, toda entrega apenas para aquela criança. Inclusive, muitos relacionamentos conjugais, eles são destruídos porque quando nós sabemos que a natureza ela tem disso, né? A mãe, como o filho foi gerado da mãe diretamente, do pai indiretamente, mas da mãe diretamente, então a relação da mãe com o filho ela é maior do que a do pai. E, consequentemente, a mãe ela começa a projetar tudo que ela tem de energia para ela, dela, do relacionamento, das atividades, das responsabilidades que ela teria também fora, no emprego e tudo na criança, tornando aquela figura, aquele objeto, no ídolo, né? E aí entra um grande perigo que eu queria chamar a atenção, que quando você começa a projetar isso nela, né, você começa a querer, você não quer corrigi-la como deve ser corrigida, e você acaba evitando que aquela criança ela sofra as consequências das decisões que ela tomou, né? E aí vira uma coisa muito perigosa. Porque quando isso acontece, muitas das vezes, né, a gente está alimentando uma coisa na criança que vai atrapalhá-la muito futuramente. Né? Isso aí já é uma coisa muito que normal. Né? E eu analiso, eu vou até levantar isso de novo, mas digamos que, vamos dizer dessa forma, né, que é como se criasse uma espécie de monstro, começando dessa forma. Começando da elevação da imagem da criança. Né? Eu vou estar retomando isso depois de novo, porque esse ponto da mãe ele é um ponto muito interessante. Mas também tem o filho. Né? E o filho é um pouco mais perigoso, a imagem que o filho tem dos pais, né? Dependendo da situação. Existe um momento que, na cabeça do filho, ele começa a olhar para os pais e eles enxergam ali, na figura dos pais, aqueles que vão frustrar os sonhos dele. O que eles querem é persegui-lo, o que eles querem, de alguma forma, é prejudicá-lo. Eles querem frustrar algum sonho ou objetivo do filho. Muitos dos filhos, quando olham para os pais, eles projetam isso. Ou, olha só, pior ainda, projetam uma grande possibilidade de ele herdar alguma coisa dos pais quando ele morrer. Ou seja, eu estou indo aqui para o meu futuro. Quando eu olho meu pai e minha mãe, eu olho meu futuro. O que eles vão deixar para mim de herança, né? E nós vemos muitas famílias destruídas justamente porque talvez não disseram isso a princípio, mas quando o pai, a mãe ou alguém que tem alguma condição deixou uma quantia significativa, algum tipo de bem, né, que levou a rachar a condição social, levou a rachar ali a fraternidade que aparentemente existia. Talvez nunca tivesse existido. Né? Mas o ponto é que a visão que o filho teve com relação a esses pais, né, para se beneficiar na imagem dele, não da pessoa em si, mas disso que ela poderia ganhar para ela, né, você não está olhando para o outro, colocando na figura do outro. Né? E onde entra, nesse caso, a espiritualidade? Né? Onde entra, nesse caso, essa imagem? É a atenção dada ao autolema familiar. Né? Ela requer trabalho, entrega sim, mas não pode ser enxergado nem mais, nem menos do que ela realmente é. Isso quer dizer o quê? Quando você quer dizer que não é nem mais nem menos. Quando uma criança, quando eu me citei aqui, quando olha para o pai e vê frustrando os planos ou a herança, é muitas das vezes uma questão de maturidade. Pode ser que futuramente ela mude essa concepção. Só que quando olhamos também para a visão do pai, né, no caso, quando o pai ele olha para o filho, dessa forma que eu mencionei a princípio, quando ele quer projetar o futuro que ele não teve naquela criança, ele está rebaixando a figura do... Olha só,
está rebaixando a figura do filho, achando que está erguendo. Porque eles acham que eles querem colocar como maioral, mas rebaixa as vontades do filho, rebaixa os amores, né, as necessidades do filho, os problemas que o filho tem, porque na visão dele, o que o filho é, tudo que o filho já, os desejos dele, as necessidades, aquilo que formou aquele caráter, a personalidade para o pai, não é significante. O que o filho é para ele é só isso. Então ele rebaixa a imagem do filho, achando que está erguendo aquela imagem. Né? Em contrapartida, aí é bom chamar também questão disso, né? Em contrapartida, quando a mãe ela olha para o filho e o vê como ídolo, aí sim a mãe está erguendo o filho, só que na verdade está diminuindo ele. Eu já mencionei que você evite que o filho tenha algumas resiliências. Você, fazendo isso, você evita, você transforma nele cada vez que ele tenha menos maturidade para lidar com outras questões. Não é? E eu nunca esqueço que eu já, algum tempo atrás, né, eu fiz um curso de redação, e uma das atividades que foram utilizadas, né, foi de um professor meu. O professor, ele estava trabalhando, né, uma espécie de dinâmica com 3 pessoas, ela e mais 2, eu, uma mulher e um outro rapaz, né? E a pergunta foi a seguinte, a dinâmica era a seguinte, ele falou assim, olha, se um avião, onde vocês 3 estão no avião, né, estiver indo para algum lugar, algum destino, e o avião começar a ter alguns problemas, e só tem apenas 2 paraquedas, né? E tem vocês 3. E vocês precisam, e tem uma pessoa também que tem um paraquedas, né? Só que, mediante aquela lei onde ela, do avião, o paraquedas já é dela. E ela vai agora levantar quem são as outras 2 pessoas, entre vocês 3, no caso era eu e mais os 2, né? Entre vocês 3 que vão poder usufruir dos outros 2 paraquedas e salvar a sua vida. Porque um é morrer, certo? Então eu preciso que vocês rapidamente me convençam de quem vai ser de vocês que vai morrer e quem vai se salvar. Né? E aí eu já comecei a matutar o que eu vou falar. Aí eu pensei, eu já sei. Eu tenho, na minha mala aqui, eu tenho uma cura, um protótipo que pode curar o câncer. Né? E está aqui, todo o material, eu preciso apresentar isso urgente para salvar muitas vidas. Se eu morrer aqui, morre também a mala, morre também, e a mala, não apenas a mala, precisa de que tenha uma pessoa que oriente passo a passo como funciona, porque ela está muito no esboço, não dá para a pessoa só olhar o material e saber. Aí a pessoa foi lá, olhou, e você, o outro? Aí o outro falou, não, eu preciso agora, urgente, desarmar uma bomba que vai explodir e vai matar mais de 20 pessoas. Né? O outro rapaz falou, né? E se não for eu desarmar aquela bomba ali, não tem mais ninguém, nenhum especialista que teve tão pouco tempo para chegar nesse lugar e consiga desarmar essa bomba. Então tem que ser eu. Eu vou precisar do paraquedas para ver se eu chego até lá, ainda no final desse dia. Aí a moça, ela falou o seguinte, inclusive foi o que mais comoveu o grupo, né? Ela começou a falar da filha, que ela gostaria muito de cuidar da filha, que não imagina uma vida sem a filha, não é? E gostaria de acompanhar essa caminhada da filha e tudo. E é realmente uma coisa muito bonita, né? Aí quando o rapaz ele foi dar os paraquedas, para quem foi que ele deu? Deu para mim e para outro rapaz. Aí ele falou, olha, por mais que você tenha me comovido, uma coisa você tem que ter em mente. A sua filha vive sem você. Os outros 2 casos aqui me convenceram que se não fossem eles, muita gente ia morrer, ia padecer, então muitos dependem dele. A sua filha, ela vive sem você, e é só uma pessoa. Né? E essa reflexão, ela acaba nos incomodando. Porque, de fato, quando olhamos para a questão familiar, é necessário que nós olhemos para cada membro, nem mais, nem menos do que aquela figura representa. Você não pode olhar para uma criança
que desconhece as coisas da vida e tratá-la como professor. Você não pode olhar para uma criança imatura e tratá-la como se fosse um sábio, concordando com ela, para tentar agradar de alguma forma. Você não pode olhar no papel de uma criança a função de amigo, porque não é seu amigo, é seu filho. Alguém que está na sua responsabilidade. Então, toda vez que você ergue alguém, ou você diminui aquela pessoa que já tem a devida função dela na família, você pode gerar, isso que eu estou aqui dizendo para vocês, que estão nos ouvindo, eu não quero hipótese nenhuma deixar mal entendido de que eu estou contrapondo o cristianismo. O cristianismo ele tem uma proposta de elevação do próximo, tem uma proposta de valorização do outro. Isso tem que deixar bem claro. O que eu estou colocando aqui é que na função familiar, quando você atribui, você superestima ou subestima alguém, um membro familiar, mais ou menos do que deveria ser, você vai gerar muitos outros problemas ao invés de solução. Então, esse é um ponto importantíssimo com relação à atenção e ao foco no outro. Certo? Então, essa é a palavra de hoje, sobre a atenção familiar. A gente vai estar concluindo a questão da atenção familiar na próxima live. Vamos estar levantando a questão dos benefícios, dos grandes perigos que existem. A gente vai estar dando um ponto final, mexendo fazendo um resumo também dessas duas lives que tratamos, essa hoje e a anterior, tá certo? Então, tem alguma pergunta ou comentário? Aqui nós tivemos, entre os comentários, nós tivemos uma da Deca. Quem? Deca Sim. Marques está nos assistindo. E ela comentou que é bastante relevante o que você chamou a atenção e que muitos pais deveriam estar assistindo, não é? Essa maneira, essa reflexão que você fez em relação ao pai, em relação à mãe, e o que isso significa na formação da criança, do filho, dentro da família. Mas eu tenho uma pergunta aqui para você, que é o seguinte. Você apresentou, você falou sobre a importância, né, da educação religiosa, né, na família, até como um dos meios para a formação do filho, a formação, né, que a criança precisa no seio familiar. Aproveitando isso, né, e também você mencionou que existem alguns papéis que já foram definidos no passado e que atualmente estão sendo questionados, estão sendo trocados, mudados, né? Você compreende que existe uma evolução social, né? Mesmo com todas as diferenças, as consequências, às vezes não muito agradáveis, mas você acredita que há uma evolução social ou você acredita que há uma regressão? Não há uma evolução, né? A sociedade está como que perdendo estribeiras, um declínio. Como é que você vê essa situação? Olha, aparentemente é uma regressão, mas holisticamente, olhando todo o panorama, é uma evolução. Por quê? Porque, como eu mencionei na live passada e na anterior também, a passada, eu mencionei que nós somos experimentos. A minha geração, essa geração que tem, os jovens hoje têm menos de 40 anos, né, a geração Y, que é chamada, nós estamos sendo experimentos com relação também à questão da família e também à sociedade. O que acontece? Quando alguns papéis eles passam a ser remodulados, vamos usar esse termo, né? Existe uma intenção por detrás. Não o que eu quero mencionar é o seguinte, não é para simplesmente dar uma continuidade no que foi no passado, mas é justamente essas iniciativas, elas estão sendo feitas para poder melhorar aqueles erros que houveram no passado. E, indiretamente, todos esses erros têm a ver com a valorização do próximo, né? E aí, onde entra o perigo?
né? O perigo entra justamente quando os indivíduos, eles olham a sociedade no hoje, achando que o que está acontecendo agora é o fim do mundo, está acabando, porque eles não conseguem analisar que, havendo essa mudança agora, talvez para menos ou para mais, né, pode ser que depois chegue no equilíbrio. Então, eles não enxergam a próxima geração, enxergam a dele. Isso, indiretamente, é um desejo saudosista que todo ser humano tem. Ele sempre quer valorizar a sua geração. Se você fosse perguntar para os pastores com 80 anos, eles vão dizer que, na visão deles, Jesus iria voltar na época deles. Antes dele, Jesus iria voltar na época deles. Se perguntar para os de hoje, vão dizer que não está voltando agora, ou voltando na próxima. E sempre vai achando assim. E não é porque os sinais eles estão melhores ou maiores. Porque quando você olha para a história, né, existem muitos sinais que, aparentemente, por período, estavam muito mais claros do que alguns que estão hoje. Hoje, alguns outros estão claros também, lógico. Né? E não voltou. Mas o ponto é, a gente sempre, diretamente, quer achar uma maneira de valorizar a nossa geração. E desmerecer a anterior ou a seguinte. Isso é a coisa mais natural do mundo. Todo mundo faz isso. Faz direta ou indiretamente. Por isso que os jogadores de hoje, eles são... Os jogadores da minha época eram muito melhores. Porque na minha época era diversão. Eles não sabem o que é diversão hoje. Porque na minha época não sabem o que eram mulheres mesmo. Tudo na época dele era melhor, tudo. E hoje em dia não é. Eu acho legal essa valorização, né? Eu acho legal que nós tenhamos a questão dos valores, que nós respeitamos algumas tradições. Eu acho isso tudo muito interessante. Só que o ponto aqui mais importante é que, volto a falar, né? O ponto mais importante não é a tradição em si, é o tradicionalismo que é utilizado em cima da tradição. Essa semana eu ouvi alguém mencionando que a tradição é uma forma de honrar aqueles que já foram. Eu estou parafraseando, né? Mas o tradicionalismo é uma forma de... Você acaba... Quer dizer, a tradição torna viva aqueles valores antigos, né? O tradicionalismo deixa aqueles valores mortos e ergue as pessoas que estão querendo levar. É mais no sentido de que na valorização do meu, da minha época, do que eu creio, não do que é correto, não dos valores reais que eram corretos no passado, mas eu quero dar uma forma de ajustar o mundo, a minha maneira de enxergar o mundo. Entendeu? Então, os meus valores são os valores corretos a serem seguidos. Então, é ideal que a humanidade se desenvolva, se desenrole da maneira que eu acho correta. Não é? E aí, infelizmente, fica a figura do sociólogo. O sociólogo ele consegue observar que a humanidade está avançando ao invés de retroceder em muitos aspectos. Né? Claro que, como eu mencionei antes, muitas fragilidades estão acontecendo, questões emocionais, questões físicas. Isso acontece realmente, talvez menos resiliências em alguns aspectos, mas creio eu que isso é para um preço muito mais relevante que possa ter no futuro, entendeu? Mas isso só quem vai realmente observar é quem conhece história e sabe o que está acontecendo agora. Embora tenha esses fatores negativos, ele sabe que futuramente a gente pode colher muitas coisas positivas, talvez muito mais positivo que negativo. Ok. E uma outra pergunta é o seguinte, você falando da educação religiosa, como é que você vê o aspecto de que você falou que a educação pode ser um dos instrumentos para juntar pessoas, né? A questão da espiritualidade, de produzir melhor convivência entre as pessoas. Mas como é que você, diante dessa informação, você compreende a história mostrando que a religião seria o motivo mais usado, foi o motivo maior, justamente para dividir pessoas, para dividir nações, para dividir famílias, não é? Como é que você enxerga esse aspecto? Olha, a religião, nesse caso, eu não enxergo diferente de outros aspectos também. Eu vou ter que colocar a religião no meio. O que acontece? Porque a pessoa, quando ela é intolerante, grande parte com alguém, com outro grupo,
sei lá, alguém que não é brasileiro, que é qualquer situação que seja, quando a pessoa não é tolerante, muitas das vezes está também associada à religião. É a religião que faz essa separação. Não é? E eu sempre tenho que voltar para Paulo. Porque muitas pessoas elas olham para Paulo e interpretam Paulo de forma muito errada. Porque vê Paulo, na carta a Coríntios, uma situação praticamente radical que Paulo está lidando ali, e vê Paulo tomando talvez algumas decisões radicais em situações radicais. E acha que Paulo é defensor daquela modalidade para todo tipo de igreja. E nós sabemos que pelo livro de Atos e pela representação que Paulo teve diante dos gentios, esse modelo que Paulo agiu ali diante da igreja de Coríntios, ele não utilizou em outro lugar, ou aparentemente não foi registrado. Nós vimos o Paulo que quando ele se aproximou dos gentios, ele fez o quê? Usando a religião dos gentios, usou uma forma de aproximar a religião dele. Você crê em um Deus desconhecido? Pronto. O Deus que eu lhe apresento é o Deus desconhecido. Vá lá agora você e ache esse encaixe. Eu deixo a você esse modelo de interpretação. E depois que o indivíduo está ali, está moldando a questão de valores, derrubando as suas paredes, seus preconceitos e tal, aí sim, Paulo trabalhou de maneira mais direta, né, pela igreja, quando ele começou a fazer parte de uma igreja. Mas Paulo ele não atribuía determinadas práticas ou valores que ele acreditava serem corretas para pessoas que nem compartilhavam da mesma crença que ele. Então, o problema existe quando trabalho com religião, quando eu quero, como religioso, que não professem a mesma fé que eu, tenham os mesmos valores, tenham os mesmos dogmas, homenageiem os mesmos feriados, né? Tenham respeito pela minha religião, mas não tenham respeito pela religião do próximo. E aí, essas ações, elas acabam dificultando muito. Não tem como essa questão encaixar. Nós estamos vivendo um período na sociedade com muita liberdade, com a questão das liberdades. O povo ocidental trabalha com essa liberdade, com o livre comércio, com a globalização, com uma série de coisas que, infelizmente, não vai voltar atrás. Não vai. Não tem como, diante de tudo que nós estamos conquistando no presente hoje, voltar a ser como era antes, daquele jeito. Como tem que ser turrão, tem que ser duro, a mulher tem que ser isso, o preto tem que ser... Não vai voltar, é impossível voltar para aquilo ali. E o que acontece com isso tudo? Uma vez que não volta mais, cabe agora, até mesmo o que eu creio, a minha religião, o que eu pratico. Não que eu creio necessariamente, mas está ligado também. De alguma forma, adequar esse novo modelo. Isso não quer dizer, eu vou colocar muito bem, da mesma forma que Paulo colocou, isso não quer dizer, em hipótese nenhuma, né, de que a igreja, eu estou falando pelo cristianismo, que a igreja ela tem que se moldar ao mundo, ela tem que ser como o mundo é, não disse isso. Eu disse que a maneira como a igreja tem que chegar, tem que agir na sociedade, tem que estar participando como membro, como cidadão, já não é mais a mesma como era no passado. Né? Então, as regras que antigamente o cristianismo tem, os privilégios que o cristianismo tem, hoje, nesse país de liberdade que nós temos, embora culturalmente também o cristianismo seja muito presente, embora isso, a história mostre isso, mas uma vez que você deu espaço para essa liberdade, para a democracia, para respeitar o direito do outro, não há uma religião diante da sociedade, não pode haver uma melhor que a outra. Né? E aí entra a condição de você, como cidadão, atuar num ambiente que assim as coisas funcionam. Entendeu? Você tem a sua verdade, você tem a sua crença. Mas existe um momento correto de você passar isso. Existe um momento correto de você se colocar as suas crenças para as pessoas que fazem parte, que professem no devido lugar e na hora certa. Né? Não é impositivo. O Jesus ele não trabalhava com nada de forma impositiva. Paulo não trabalhou com nada de forma impositiva quando estava chamando esse povo para aquilo que eles creem. E talvez esse seja o erro. Né? É impossível voltar. E aí eu acho que a religião, a igreja, vamos falar de religião,
falando do cristianismo, ela precisa estar bem colocada em todo esse ambiente social que está existindo hoje. Não é? Eu acho que então esse está sendo o principal desafio da igreja diante desse momento contemporâneo que estamos vivendo. Muito bem. Agora você tem alguns minutos para poder fazer sua despedida, acertando que na próxima segunda-feira à noite a gente está de volta. Não, eu só queria pontuar que essa pergunta das que teve até hoje é uma das mais desafiadoras, né? Uma das que mais nos remete a pensar a questão do nosso papel como cristão, como cidadão, e como fazer uma junção saudável. Né? Então, é uma pergunta difícil de responder, inclusive. Né? Mas, em cima do que tudo foi conversado hoje, eu vou só brevemente fazer aqui uma análise que já fiz aqui. Né? A gente vai estar, na próxima live, concluindo a questão da atenção familiar. Né? E vamos levantar esses pontos que trabalhamos hoje e que trabalhamos na live passada, com relação ao foco do outro, que diferencia do foco no outro. Né? Então, até lá. Esteja aí lá, seguindo. E a nós outros também, a todos que estão nos assistindo, aos que participaram de alguma forma, com algum comentário, alguma palavra, nós queremos também nos despedir e implorar ou orar, pedir a Deus que continue abençoando você, abençoando sua casa, abençoando todas as pessoas que convivem diretamente com você, tá bom? Então, que Ele continue abençoando a cada um de nós, tá bom? Amém. Um abraço. Até mais, Jonatas. Até mais.